Vamos então direto ao ponto. Por que o mundo cristão guarda o domingo? Vamos consultar o Dicionário Internacional Webster. Domingo. É chamado assim porque era o dia dedicado ao sol, ou à sua adoração. Mas claro que isso é impossível, né? Domingo. Dia do sol do calendário romano, dedicado ao sol. O primeiro dia da semana. Isso de acordo com outra enciclopédia. Vamos ver mais outra enciclopédia. Shabbat. Palavra hebraica que significa descanso. Domingo é um nome dado pelos pagãos para o primeiro dia da semana, porque era nesse dia que adoravam o sol. Aliás, essa é uma enciclopédia bíblica. Portanto, não resta dúvidas. Os pagãos adoravam o sol no dia de domingo. Não dá para ser mais claro que isso. Não dá. Pois é, veja o nome que foi dado ao dia. Os próprios pagãos deram esse nome a esse dia. Daniel 7, verso 25. E aqui ele está falando sobre o chifre pequeno, que cresceu entre os 10 chifres, ou seja, que cresceu lá no meio da Europa. E, aliás, 3 desses poderes foram removidos, os Érolos, Vândalos e Ostrogodos. Esses daí não guardavam o sábado? Esses 3 que foram removidos? Há evidências históricas muito fortes de que esses povos guardavam o sábado. É por isso que foram removidos. E este poder, o chifre pequeno, que todos os reformadores identificavam como o Papa, falaria grandes palavras contra o Altíssimo e mataria os santos do Altíssimo. Ele lutaria contra o povo de Deus. Mas não só isso, ele também pensaria em mudar os tempos e as leis. Estes lhe seriam dados em suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, 1260 anos, durante os quais o Papa teve supremacia, que foi desde 538 até 1798, quando o poder político do Papa foi retirado por Napoleão Bonaparte. O que teria, aparentemente, matado o poder papal. Mas a Bíblia é clara ao dizer que esse poder tentaria mudar os tempos e as leis. Ele atacaria a lei de Deus, especialmente a lei que tem que ver com o tempo. Isso tem mais que ver com as leis de Deus do que com as leis humanas. Sim. Vamos ver para onde isso vai nos levar. Muito bem, vamos dar uma olhada numa citação da Decretália Romana. São eles mesmos escrevendo, tá? Ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e julgamentos em contradição aos direitos das nações, de Deus e dos homens. Isso não é muita arrogância? Totalmente. Ele está se colocando acima de Deus. Ele pode se eximir das leis dos apóstolos, uma vez que ele é superior, assim como as das leis do Antigo Testamento. Ele não conseguiu piorar, Martin. Isso é um grande absurdo. O Papa tem poder para mudar os tempos e abrogar as leis. Ora. Não é a mesma linguagem de Daniel? Sim. A dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. A arrogância desse homem não tem limites. Ele está jogando isso na cara de Deus. Parece o Lúcifer falando. Muito bem. 1 João 3,4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois pecado é a transgressão da lei. Veja só essa definição bíblica. Pecado é a transgressão da lei. Ora, se você chegar ao ponto de querer mudar a lei, você não está transgredindo? Sim. Com toda certeza. Não é então o homem do pecado falando aí? Sim. Vamos ver como ele fez isso. De um lado aí da tela temos o Catecismo da Igreja Católica, artigo 2052-257. Ali na esquerda você tem a lei como está escrita ali na versão King James da Bíblia. E é importante enfatizar que a Igreja Católica vê o catecismo como uma norma que está acima da Bíblia. Exatamente. Muito bem. Na Bíblia King James, o primeiro mandamento diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito, para fora da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mas, se você for ali no catequismo, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, não tenha deuses estranhos diante de mim. Parece semelhante, mas tem algo faltando aí. O que será que está faltando, Martin? São justamente as palavras que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão.
Ora, por que eles tiraram justamente essas palavras? Porque isso especifica um Deus. Sim, é um Deus muito específico. Qual deles? Aquele que tirou seu povo do Egito. Se você quer um Deus genérico, um Deus ecumênico, você precisa tirar isso daí. E é exatamente o que eles fizeram. Porque eles estão se associando ecumenicamente. Portanto, tiveram que remover isso. Bom, o segundo mandamento é um mandamento muito longo na Bíblia. Você não deve fazer imagens de escultura e de nada em semelhança daquilo que está acima no céu, debaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Os pagãos não faziam isso? Sim, eles faziam todo tipo de ídolos para adorarem. Por acaso, eles não colocam em suas igrejas as imagens daqueles que estão debaixo da terra, ou seja, dos mortos? Sim. Os católicos não chamam eles de santos? Sim, se você pegar os outros deuses, como, por exemplo, Poseidon, isso tudo também são ídolos. E se você for a Roma, as estátuas que eles têm de Pedro, na verdade, são estátuas que eram dos pagãos que eles simplesmente puseram os nomes bíblicos. Não se curvem diante destas imagens e nem as sirvam, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E mostro misericórdia a milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que ele está basicamente dizendo aí é que, se você praticar isso na sua casa, é provável que a 3ª e 4ª geração continue a fazer essas práticas. Talvez até mais gerações do que essas daí. Então, Martin, será que podemos dizer que esse mandamento seria uma pedra de tropeço para o catolicismo? Sim, porque as igrejas deles estão cheias de ídolos. Mas qual é o segundo mandamento no catolicismo? Veja que interessante. Eles simplesmente removeram, apagaram o segundo mandamento original. Não existe mais. Mas aí você tem um problema, porque sobram apenas 9 mandamentos. Eles têm que corrigir isso de alguma maneira, mas a questão é essa. A Igreja Católica precisa modificar o primeiro e apagar o segundo mandamentos. Já com relação ao 3º mandamento, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor terá como culpado aquele que toma o seu nome em vão. Já o Catequismo diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ora, o que mudou? Perceba que eles removeram a advertência. E também há uma razão para isso. Porque se esse mandamento é de Deus, então é Ele próprio que nos adverte a não fazer isso. Agora, se este mandamento vier de uma fonte diferente, então a fonte original não pode adverti-lo, não pode repreendê-lo. Então vamos removê-lo. Pois é uma outra divindade falando aqui, ocupando o lugar da original. É isso aí. Então, a punição já não existe mais. Sim, a punição é retirada, porque é outro legislador aí. Se você muda a lei, é um outro legislador. Agora o 4º mandamento. Também é um mandamento bastante longo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, etc. Pois em 6 dias, e aqui está a razão, veja, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. É surpreendente para mim que após ler o 4º mandamento, as pessoas ainda não percebam que o sábado foi instituído lá no Éden. E é o selo de Deus. Pois é. Ele revela quem deu a lei. É tão claro. O sábado foi dado no Éden, e ele é o sinal. Sim, e dá até o nome, Jeová. Muito bem. O 4º mandamento virou o 3º para eles, porque, como vimos, eles apagaram o 2º. E o deles diz assim: lembre-se de santificar o dia do Senhor. Eles são muito astutos. Eles podiam ter escrito: lembrem-se de santificar o 1º dia. É mesmo, não é? Por implicação, eles estão querendo dizer que o dia do Senhor é o 1º dia. Mas em Isaías 58, na Bíblia, nos é dito claramente que o dia do Senhor é o 7º dia, o sábado. Então este é um engano gigantesco. O que eles tiraram daí, Martin? Eles removeram
o coração do mandamento. Eles tiraram a parte que dá jurisdição, que mostra quem foi a autoridade que deu a lei. Mas eles também mudaram algo muito importante. Eles tiraram o nome do sábado. Mudaram para o dia do Senhor, por implicação, dizendo que esse dia é outro dia que não o sétimo. E o único trecho que eles usam para embasar isso está no livro de Apocalipse, onde João disse que estava em visão no dia do Senhor. Ora, mas lá não é dito que dia era esse. É óbvio que era o sábado, o sétimo dia, porque é o único dia que a Bíblia considera como dia do Senhor. Mas eles dizem que não, que era o primeiro dia da semana. Veja só, por todo o Novo Testamento, o sábado continuou como dia santo. Todos guardavam o sábado, Jesus guardava o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, todo mundo guardou o sábado. O único argumento que eles usam como fundamento para isso é que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Mas a Bíblia não diz que o sábado foi transferido para o primeiro dia por causa disso. Vamos deixar essa questão bastante clara. Esse é o Catequismo e Missa de New Baltimore. Isso foi retirado do Catequismo e Missa do Padre McGuire's de 1949. Ele leva, entre outros, a sanção do cardeal Francis Spellman, arcebispo de Nova York. A versão do McGuire's é a "Lembra-te de santificar o dia do Senhor". Para as crianças e outros, para quem esse catequismo é direcionado, isso é explicado por meio das seguintes questões e respostas. Qual é o terceiro mandamento de Deus? Isso já está errado, né? Porque a ordem original não é essa. Mas ele diz, o terceiro mandamento de Deus é: lembra-te de santificar o dia do Senhor. Pergunta, mas por que a igreja nos ordena guardar o domingo como dia do Senhor? Resposta, a igreja nos ordena guardar domingo como dia do Senhor porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E no domingo o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Muito bem. Quem está dando essa ordem aí? É a Igreja Católica. É a igreja que está dando essa ordem. Mas quem ordenou o quarto mandamento bíblico? Deus. Deus. O que nos é ordenado pelo terceiro mandamento? O terceiro mandamento nos ordena adorar a Deus de uma maneira especial aos domingos, o dia do Senhor. Veja só. Eles nem mencionam como sábado, porque, como você disse, eles não poderiam fazer isso. Este mandamento deles tem que ver com Deus? Não, porque virou um outro mandamento. O Deus deles quer ser adorado no domingo. Já o Deus da Bíblia quer ser adorado no dia que ele concluiu a criação, que é o sétimo dia, o sábado. Mas este mandamento aqui, o católico, é um mandamento completamente diferente. Pergunta, como a igreja nos ordena adorar Deus no domingo? Resposta, a igreja nos ordena adorar Deus no domingo ao participarmos do santo sacrifício da missa. Martin, este é um mandamento totalmente diferente. É outro legislador. Sem dúvida. Este mandamento não é os 10 mandamentos de Deus. E aqui eles mandam participar da missa, a famosa Eucaristia que eles querem que todos participem, que é o sacrifício perpétuo de Jesus Cristo. Enquanto que a Bíblia diz que Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. Isso significa que Jesus é sacrificado todos os domingos. Portanto, o catecismo é uma abominação, porque é contrário à lei de Deus. Certo, vamos para o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sobre a terra se prolonguem, que o Senhor Deus te dá. Obviamente, esse aí se tornou o quarto mandamento deles, que diz assim, honra o teu pai e tua mãe. Mais uma vez, Martin, o que é que está faltando aqui? É a parte que diz, para que os seus dias sobre a terra se prolonguem, que o Senhor Deus te dá. E é interessante que Paulo se refere a este mandamento como um mandamento com uma promessa. Só que eles tiraram a promessa. Exato, pois quem foi que fez a promessa? Pois é, não pode ser Deus. Trata-se de um novo legislador. É por isso que eles retiraram. Sexto mandamento, não matarás, para a Igreja Católica, foi para o quinto mandamento. Sétimo mandamento, não cometerás adultério, para eles virou o sexto mandamento. Agora, lembre-se, Martin, que na lei de Moisés havia uma longa definição
com relação ao significado deste adultério. Mas no catolicismo, esse significado foi mudado completamente, especialmente pelo Papa Francisco. O 8º mandamento virou o 7º para eles, não roubarás. O 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Para eles virou o 8º. E agora veremos a solução que eles encontraram. Porque seria estúpido eles acabarem no 9º mandamento, não é? Bom, o que eles fizeram foi pegar o 10º mandamento e dividi-lo em 2. O 10º mandamento original diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu servo, nem o seu boi, seu jumento, nada que pertença ao teu próximo. E aí, eles dividiram isso em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E número 10, não cobiçarás os bens do teu próximo. Isso é interessante, porque no protestantismo, os luteranos pegaram os 10 mandamentos do catequismo da Igreja Católica. Né? Eles não pegaram a versão original da Bíblia. E é interessante que eles deram uma mudadinha nesses últimos 2. Porque o deles diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, enquanto o outro diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então eles simplesmente inverteram os últimos 2. Isso é uma grande tolice. Neste caso aqui, eles pelo menos guardaram a ordem original da Bíblia. Mas os luteranos chegaram a inverter. Mas enfim, Martin, o que eles removeram e por quê? Vamos dar uma olhada. Eles removeram a casa, certo? Enquanto que na versão protestante, ela ainda está lá, em um dos mandamentos. Eles também tiraram os teus servos, os teus trabalhadores, homem ou mulher, e também o transporte. É isso que eles retiraram. Por quê? Isto porque a Igreja Católica alega que o direito de posse de todas as coisas, incluindo a tua casa, incluindo os teus trabalhadores, incluindo os teus bens e os teus veículos. E aliás, é por isso que você tem que pagar o IPVA hoje. De tudo, na verdade. Nada pertence a você. Mesmo tendo pago pelo seu carro, você ainda tem que pagar anualmente por ele. Exato. Você tem que pagar pelo documento de registro, tem que pagar o IPTU da sua propriedade. O interessante é que o fascismo, em certo sentido, é fazer exatamente isso daí. Existe a impressão de que temos alguma coisa, quando na verdade nós não a possuímos. Roma diz claramente que somente ela tem o direito de possuir propriedades, como todo o resto, na verdade. Não é interessante que isso vai diretamente contra o que diz a Bíblia, que diz que Deus é o dono de tudo? Sim, eles se colocam no lugar de Deus. Muito bem. Isso aí é um conjunto novo de mandamentos dado por um novo legislador. Ele instituiu novos tempos e leis. Ninguém pode negar isso. Agora vamos à Revolução Francesa, onde as coisas ficam descaradas. Lembre-se que a filosofia do fim do mundo vem a partir do abismo profundo de Apocalipse capítulo 11. Nós já falamos sobre isso em bastante detalhes. E os filósofos associados eram pessoas como o Voltaire. Agora, as pessoas não sabem que esse pessoal aí eram jesuítas. Não. Voltaire era jesuíta, foi educado por jesuítas. E eles criaram um conjunto novo de mandamentos, o qual eles retratavam dessa maneira aqui, com aquele feixe ali no meio, a faixa, símbolo do sistema fascista. E este daqui são os direitos humanos. E tem coisas interessantes aqui, como esse símbolo dos jesuítas logo aqui, algo que veio diretamente da Revolução Francesa. Vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada. Bem, a questão é que esses direitos humanos estão tomando lugar dos 10 mandamentos de Deus. Isso é bastante óbvio pela imagem, né? Agora, qual divindade está envolvida aqui? Bem, você tem o sistema, que é o fascismo, né? Que é o sistema preferido pelos jesuítas, como todos sabemos. Temos a serpente, que dá a vida, a serpente eterna, com o cauda em sua própria boca, e isto é adoração satânica, todos sabemos. E eles também adoram baseando-se nesse símbolo do pequeno chapéu frígio, que foi o chapéu símbolo da Revolução Francesa.
Mas o que significa esse chapéu frígio? Bem, veja aí a estátua do deus Mitra, o deus Sol, o deus persa do Sol. Você deve se lembrar que aquela besta de Apocalipse tem os pés de urso, que é Medo-Persa. Eles eram mitraístas. Agora veja só esse chapéu, utilizado pelo deus Sol. Esse chapéu, portanto, é símbolo de adoração solar. E naqueles mandamentos dos direitos humanos que foram colocados no lugar da lei de Deus, nós vemos esse chapéu. É interessante que alguns personagens de desenho animado usam esse chapéu. Sem dúvida. Os Smurfs usam. O Nori. É realmente um assunto bem profundo. É melhor não entrarmos nisso agora. Mas vamos nos certificar de que Roma sabe muito bem sobre o que está falando. Este é o Catequismo da Igreja Católica de 1957. Pergunta: qual é o dia do Shabat? O Shabat é no dia do sábado. Pergunta: por que observamos então o domingo ao invés do sábado? Nós fazemos isso porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eles não estão admitindo. Eles estão admitindo, mas a desculpa que eles usam para isso é que o Senhor ressuscitou no domingo. Mas essa não é a razão pela qual eles mudaram. Eles mudaram porque eles dizem que eles têm a autoridade para fazer isso. Com isso, eles estão admitindo que os apóstolos nunca mudaram esse dia. Isso mesmo. Muito bem. Por acaso eles dizem que essa é a marca da autoridade deles? Sim, o domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência da observância do sábado é prova desse fato. Eles mesmos publicaram isso. Eles mesmos não chamam de marca? Sim. Eles não são a besta? Sem dúvida. Então essa não é a marca da besta? Bem, está aí para todos verem. Até uma criança consegue entender isso. E tem que ver com a lei de Deus. Aonde deve estar, no caso de Deus, na testa e na mão. Sim. Você tem que pensar de acordo e agir de acordo. Mas onde deve estar a lei deles? Tanto faz. Ou na mão ou na testa. E caso as pessoas ainda tenham dúvidas, achando que isso aí é coisa velha, volte e assista os outros episódios que nós fizemos. Leia o artigo que a Agência de Notícias Católica publicou, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Muito bem. O artigo da Mundo Católico diz assim: a igreja pegou o domingo pagão e transformou no domingo cristão. Dessa forma, o domingo pagão dedicado a Balder tornou-se o dia cristão sagrado a Jesus. O cardeal Gibbons diz: é claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi seu ato e que esse ato é a marca de seu poder eclesiástico. Eles usam a palavra, Martin. Eles mesmos utilizam. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Mas a Igreja Católica diz não. Isso não é arrogância? Bem, eles mudaram os tempos e a lei. Pelo meu poder divino, mais arrogância, veja só. Eu estou abolindo o dia de sábado e ordenando a vocês que guardem o primeiro dia da semana. E pronto, eis que todo mundo civilizado se curva diante dessa ordem para obedecer à Santa Igreja Católica. Foi um padre que escreveu isso, em 1893. Martin, isso aí está na cara. Está claro como o sol. Diante disso, os protestantes não deveriam dizer: espera aí, eu não vou mais obedecer isso, porque o mandamento de Deus é diferente, e estas pessoas são arrogantes, mudaram a lei de Deus. Deveria ser assim. Eles deviam fazer isso. Mas não, os protestantes dizem: vamos continuar guardando o domingo. Eu não sei o quão mais descarado eles podem ser. Vamos dar uma olhada. O Papa Pio, em 1566, ordenou pelo Concílio de Trento que agradava à Igreja de Deus que a celebração religiosa do sábado fosse transferida para o dia do Senhor, o domingo. Eles mesmos definem como domingo. Catequismo Romano, 1867. E lembre-se que isso aí é infalível, eles não podem mudar isso. Não tem como mudar. Outro artigo de uma revista católica. O sábado cristão está, portanto, até o dia de hoje reconhecido como fruto da Igreja Católica, a esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de protesto do mundo protestante. Eles não estão desafiando os protestantes? Sim, isso é um desafio na cara dos protestantes. Eles, por sua vez, não dizem nada. Na verdade, no Concílio de Trento, o arcebispo Régio disse exatamente isso. Ele disse: vocês alegam que a Bíblia é a sua norma, mas então por que nos obedecem na questão do domingo? Os protestantes perderam uma oportunidade fantástica no Concílio de Trento para dizer: você está certo, daqui para frente vamos seguir a Bíblia, e somente a Bíblia. Mas ao manterem-se fiéis à Igreja Católica na questão do domingo, eles não eram mais uma igreja, mas meros rebeldes. Porque se recusaram a abrir mão do domingo.
Na verdade, aí nesse ponto, eles se tornaram filhas da Igreja Católica. Mais um artigo católico, de 25 de agosto de 1900. O domingo é uma instituição católica. Sua observância pode ser defendida apenas com os princípios católicos. Desde o começo ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que garante a transferência da adoração pública semanal do último dia da semana para o primeiro dia. Portanto, eles não estão sendo enganados. Não se trata disso. Eles estão sendo arrogantes. Eles sabem que estão enganando as pessoas. E ainda esfregam isso na nossa cara. Vamos ver o que o arcebispo de Baltimore tem a dizer. Se os protestantes seguissem mesmo a Bíblia, eles adorariam Deus no dia do sábado. Ao guardar o domingo, estão seguindo a lei da Igreja Católica. Na cara. O protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja Romana Católica, não tem razão para sua guarda do domingo e deveria começar a guardar o sábado. Mais uma vez, isso foi retirado de uma revista católica de 1883. Eles sabem o que estão fazendo. Muito bem. E quão arrogante eles podem ser? Veja só o que eles dizem. Não o Criador do Universo, de Gênesis 2, 1 a 3, mas a Igreja Católica pode reclamar para si a honra de ter garantido ao homem uma pausa de seu trabalho a cada 7 dias. Uau! Isso daí está nos direitos humanos. Você tem direito de um dia de descanso. Exato. E é isso que vai ser implementado no futuro. Eles implementarão aqueles direitos humanos, porque é seu direito humano ter um dia de descanso, e a Igreja Católica vai te dar esse direito. E é por isso que aquele ateu Richard Dawkins disse que ele é um cristão natural, porque ele se baseia nos direitos humanos. Na lei humana. Humanismo. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma ou de outra dessas alternativas. Ou protestantismo e a guarda do Santo Sábado, ou catolicismo e a guarda do Santo Domingo. A neutralidade é impossível. Não dá para harmonizar as duas coisas, Martin. Mas suponha que você queira harmonizar. Neste caso, de qual lado você está? No lado deles? Martin, se o mundo protestante está falando contra os adventistas do sétimo dia, a quem eles estão obedecendo? Roma? Roma. Nesse caso, eles não estão adorando Roma ao invés de adorarem Deus? É claro, porque a Bíblia deixa claro quais são as exigências de Deus. No entanto, eles estão fazendo o oposto do que Deus pede. Assim, eles estão obedecendo Roma. Os protestantes não deveriam acordar para isso aí? Sem dúvida. Eu queria ter dito isso já há muito tempo atrás, no episódio de hoje. Por favor, abram os olhos. Muito bem. A autoridade da Igreja poderia, portanto, não ser encontrada na autoridade das Escrituras, porque a Igreja mudou o sábado para o domingo. Não pelo comando de Cristo, mas por sua própria autoridade. Cânone e Tradição, página 263. Não é claro? O que vale mais para ela? A Bíblia ou a tradição? A tradição está acima da Bíblia? Muito bem, meu amigo. Deveríamos falar sobre a Bíblia e sua autoridade mais uma vez? Sem dúvida alguma. Temos que esclarecer esse assunto. Afinal, onde está a verdadeira autoridade? Este não é outro ponto de contenda? Com certeza é. É outro assunto espinhoso que afeta todo mundo. Sim, porque... E a gente já falou sobre isso. Mas temos que fazer de novo, porque o problema é que as pessoas não percebem o quão sério é que nós precisamos ter a palavra pura de Deus para saber o que Ele pede de nós. E para sabermos a quem adorar. Sim. E como mostrar ao mundo a quem adoramos? Guardando o sábado. Esse é o sinal. É o sinal que mostra ao mundo qual é a autoridade que adoramos. E aqueles 2 cálices ali na mulher, que ela está segurando, um é para aqueles que querem ser salvos em seus pecados e o outro para os que querem salvar pelas suas obras. Os que recebem a marca em sua testa ou os que recebem a marca em sua mão. Não é isso? Que interessante, né? É exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Muito bem. Mais uma publicação católica. O domingo não é fundamentado nas Escrituras, mas na tradição. É uma instituição católica distinta. E o engraçado é que os protestantes clamam como deles. Estão fazendo papel de ridículo. Sim. O Novo Testamento não faz menção explícita de que os apóstolos mudaram o dia de adoração, mas nós sabemos disso pela tradição. Mais uma vez, o Catequismo de Baltimore. Páscoa no domingo, Páscoa na sexta. Quem decide as datas? É o Papa que decide. Ué, não são as igrejas protestantes? Não, é o Papa. Muito bem, e o que diz o nosso Senhor sobre todas essas tradições que substituíram a lei de Deus?
Mateus 15, versos 3, 6 e 9. Mas ele respondeu a eles dizendo: por que vocês transgridem os mandamentos de Deus pela sua tradição? Vocês anulam o mandamento de Deus com a sua tradição. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas mandamentos de homens. Eles adoram em vão, Martin. Em vão. Aqueles direitos humanos são em vão. Em vão. Em vão. Afinal, quem deu a nós os nossos direitos? Deus deu a nós os nossos direitos. Neste caso, aquele documento, aquela bobagem humana que eles elaboraram, não vem de Deus. Não, pode até soar bonitinho, mas é contrário à lei de Deus. Agora, os protestantes sabem disso? Ou será que são voluntariamente ignorantes, ou ignorantes sem querer mesmo? Olha, eu acho que eles sabem. Eles sabem. Vamos dar uma olhada. Igreja Episcopal. Existe algum mandamento no Novo Testamento que muda o dia semanal de descanso do sábado para o domingo? Nenhum. Este é o Manual da Doutrina Cristã. Nós fizemos a mudança do 7º dia para o 1º dia, do sábado para o domingo, sob a autoridade da única Igreja Católica Santa e Apostólica de Cristo. Por que guardamos o domingo? Portanto, será que eles reconhecem que estão adorando em vão? Eles reconhecem até mesmo a autoridade da própria Igreja Católica. Muito bem. E o que dizer dos luteranos? A observância do Dia do Senhor, domingo, é fundada não sob uma ordem de Deus, mas na autoridade da Igreja. Confissão de Augsburg. Será que sabem? Sim, e eles reconhecem a autoridade da Igreja como estando acima da autoridade de Deus. Ok, e o que dizer dos presbiterianos? Mudança do dia de observância do último dia da semana para o 1º dia. Não há registro ou ordem expressa autorizando essa mudança. E isso vem do próprio escrito deles. Eles sabem, Martin. O que dizer dos metodistas? Pegue a questão do domingo. Não há passagem dizendo aos cristãos para guardar esse dia ou para transferir o sábado judeu para esse dia. Isso vem do Christian Advocate, publicação deles. Será que eles sabem, Martin? Claro. Mas esqueceram, não é? A questão é que isso não era um sábado judeu. É um sábado para a humanidade. Sim, mas eles esqueceram. Será por isso que o mandamento começa com lembre-se? E quanto aos congregacionalistas? Fica claro que, apesar de rigidamente e devotamente guardarmos o domingo, não estamos guardando o sábado. Não há uma única frase no Novo Testamento que sugira que incorramos em qualquer penalidade ao violar a suposta santidade do domingo. Estes são os escritos deles, Martin. E os anglicanos? Muitas pessoas pensam que o domingo é o sábado, mas nem no Novo Testamento e nem na igreja primitiva há nada sugerindo que temos qualquer direito de transferir a observância do 7º dia da semana para o 1º. O Shabat é no sábado e não no domingo. Church and People, 1º de setembro de 1947. Eles sabem, e eles, de maneira acertada, enfatizam que na igreja primitiva não há nada que sugira isso. Porque as pessoas dizem, não, mas no começo os próprios discípulos mudaram. Os apóstolos mudaram do sábado para o domingo, começando com Paulo. O curioso é que os próprios escritos das igrejas contrariam isso. Veja os batistas. Existiu e existe um mandamento para santificarmos o sábado. E esse sábado não era o domingo. Não há evidência escriturística da mudança do sábado, do 7º dia, para o 1º dia da semana. São eles falando. Eles mesmos reconhecem que guardam o domingo hoje por causa que a Igreja Católica fez essa mudança, pela ressurreição de Jesus Cristo no domingo. Ok. Portanto, vamos nos certificar mais uma vez. O domingo é puramente uma criação da Igreja Católica. E, novamente, é uma publicação católica aqui. O domingo é uma lei unicamente da Igreja Católica. Mais uma publicação católica. A observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam, apesar deles próprios, à autoridade da Igreja Católica. Então é isso, Martin. Está provadíssimo que os protestantes não têm base nenhuma para guardarem o domingo. Exatamente. Eles estão adorando aquele que criou essa lei. Mas os protestantes dizem, como eu posso receber o ensino de uma igreja apóstata? Aqui eles estão sendo sarcásticos, Martin. É a Igreja Católica sendo sarcástica. Sim, essa aqui é uma publicação católica. Continuando. Como, perguntamos nós, vocês conseguiram receber seus ensinos por toda a vida, em oposição direta ao seu suposto professor, a Bíblia, com relação à questão do sábado? Na verdade,
Eles estão rindo deles. É isso mesmo. Rindo da cara dos protestantes. Aqueles que seguem a Bíblia como seu guia, como os israelitas e os adventistas do sétimo dia, têm o peso da evidência ao lado deles, enquanto que os protestantes bíblicos não têm uma palavra sequer em sua defesa na questão da substituição do domingo pelo sábado. Será que os católicos sabem de alguma coisa? Parece que eles sabem que os israelitas e os adventistas estão guardando a lei original de Deus, Sim, enquanto os demais guardam uma lei católica. exatamente. E eles... Não estão escondendo isso. Não estão. Basta ler novamente aquele artigo. Eu vou colocar o link na descrição, para que todos vejam. Até mesmo nessa publicação católica, a Igreja Católica reconhece que os adventistas são o único corpo de cristãos com a Bíblia como seu professor, já que não encontram na página das Escrituras nada que mude o sétimo dia para o primeiro. E daí vem o seu nome, Adventistas do Sétimo Dia. Acho que vale a pena explicar esse nome novamente, porque muitas pessoas não querem fazer parte dessa igreja por acharem esse nome meio estranho. Ora, mas o que há de estranho nisso? O sétimo dia está em nosso nome porque guardamos o sétimo dia que Deus mandou. E o Adventistas se refere ao segundo advento de Cristo. Aí se dá Adventistas do sétimo dia. Será que a Igreja Católica sabe por que nos chamamos assim? Com precisão. Martin, se eles sabem, será que precisamos mesmo participar de concílios ecumênicos para educá-los? Não. Não, eles já sabem de tudo. Não precisamos participar dessas coisas. Se você não está lá com um propósito evangelístico, Então nem vá. A Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo por direito divino, por autoridade infalível dada a ela por seu fundador Jesus Cristo. Esse é outro Cristo, naturalmente. Os protestantes que alegam que a Bíblia seja o seu único guia de fé não têm razão para guardarem o domingo. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes consistentes. Está aí, Martin. Eles já sabem de tudo. É incrível, Martin, que a própria Roma admite que só tem uma organização protestante consistente no planeta, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. e é a única igreja reconhecida por eles a guardar as mesmas leis e normas que os discípulos guardaram. Então, Martin, não é interessante que tanto o mundo protestante quanto o católico estejam unidos contra os adventistas nessa questão? Sim? Eu sempre faço uma pergunta para os jovens. Após a ascensão de Jesus para o céu, os discípulos eram adventistas do sétimo dia? É claro, eles guardavam o sábado e pregavam sobre a segunda vinda de Jesus no futuro. Então eram adventistas do sétimo dia. Então, quando Jesus falou vão e façam discípulos, na verdade, ele disse vão e façam adventistas do sétimo dia. Essa daqui é muito interessante. É retirada do jornal católico de St. Catherine, o Sentinela. Veja o que diz aquela pequena parte em verde ali. Aqueles que consideram as Escrituras como a única autoridade deveriam naturalmente tornarem-se adventistas do sétimo dia e guardarem o sábado. Na verdade, é por essa razão que eu sou um adventista do sétimo dia. Porque, pela lógica, se eu quero seguir a Escritura pela lógica, eu não tenho escolha. Por que as pessoas ficam buscando todo tipo de desculpas fora da Bíblia para não fazer o que ela pede? Pois é. Agora tem um desafio interessante que Roma fez por meio de uma página em 2003. Vejamos só. A maioria dos cristãos supõe que o domingo é o dia biblicamente aprovado para a adoração. A Igreja Católica Romana protesta contra isso, afirmando que ela transferiu a adoração cristã do Shabat bíblico, que é o sábado, para o domingo. Tentar argumentar que a mudança está lá na Bíblia é tanto desonestidade como uma negação da autoridade católica. O pior é que isso é muito verdade. Por acaso os protestantes não tentam usar a Bíblia para justificar a sua adoração aos domingos? É por isso que eu estou dizendo o tempo todo. A única coisa sobre a qual eles se firmam é que Jesus ressuscitou no primeiro dia. É a única coisa que eles têm. E acontece que a ressurreição de Jesus já é comemorada na cerimônia do batismo. Exato. Agora, eles dizem que é desonestidade e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quer basear seus ensinos puramente na Bíblia, então ele deveria adorar no sábado.
Então, Martin, o conflito entre a marca da besta e a marca de Deus acontecerá entre os adventistas do sétimo dia e todo o restante do mundo cristão. É isso aí. E aqui temos uma nota do editor daquele artigo. O desafio lançado por Roma há cerca de 100 anos atrás permanece. Isso porque houve uma situação específica nos Estados Unidos, na qual eles queriam trazer as leis dominicais em 1888. É por isso que ele diz que o desafio lançado por Roma há 100 anos atrás permanece. Ou a Igreja Católica está correta, ou a Igreja Adventista do sétimo dia está correta. Isso porque foi um adventista do sétimo dia, o A.T. Jones, que argumentou na legislatura dos Estados Unidos que não era correto introduzir uma lei dominical. E aconteceu que eles ganharam. Aqui eles disseram, ou a Igreja Católica está correta, ou a Igreja Adventista está correta. Não há outra escolha. É isso aí. Mais uma vez, duas escolhas. Apenas duas opções. E se uma pessoa escolher nenhuma, então toda a doutrina da sola escritura colapsa, e junto a ela o pilar sobre o qual o protestantismo se firma. O restante não passa de religião inventada, um Deus inventado, um conjunto de doutrinas que serve apenas aos propósitos humanos e não ao do Criador, como Satanás e Lutero antes dele. Eu acho engraçado que eles colocam os dois no mesmo nível. Os protestantes têm declarado por credo, ação e pensamento, e até mesmo por palavra, eu não servirei. Martin, não existe outra igreja. Ou você é católico e está aliado aos católicos como os protestantes, ou você é um adventista do sétimo dia. E foram eles que disseram isso, nem fui eu. E também não é o que a Bíblia diz a respeito. E, afinal, qual é a exigência para ser a igreja remanescente? Guardar os mandamentos de Deus e apegar-se ao testemunho de Jesus. É isso aí. E essa é a igreja adventista do sétimo dia, que se opõe a outra igreja. Vamos dar uma olhada no verso de Isaías 66, 22. Com relação aos novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão diante de mim, diz o Senhor, para que a sua semente e o seu nome permaneçam. E acontecerá, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá me adorar, diz o Senhor. Será que o sábado vai permanecer no mundo futuro? Sim, no céu. Então haverá uma celebração mensal e uma celebração semanal. O que acontecerá na celebração mensal? Eu suponho que a árvore da vida, que dá seus frutos uma vez por mês, porque é isso que a Bíblia diz, eu acredito que haverá um festival da árvore da vida uma vez por mês, enquanto que o sábado será semanal. E a árvore da vida está na cidade, a Nova Jerusalém. Martin, se o sábado vai continuar por toda a eternidade, será então que o papado terá sucesso em livrar-se dele? Não, Então, quem, na verdade, será varrido do mapa? o papado. E isso vai acontecer durante as pragas. Então, Martin, eu acho que é isso aí. A marca da besta é exatamente o que temos dito que ela é. É um decreto dominical forçado sobre as pessoas. Se você segui-lo, você estará prestando homenagem à besta. E quem vai obrigá-lo? Os Estados Unidos da América serão os primeiros a introduzirem esse decreto, seguido pelas outras nações e por todo o mundo que escolherá a mesma coisa. E todos que forem enganados quanto a esse respeito terão a marca da besta em sua testa. E aqueles como Richard Dawkins, que dizem ser cristãos culturais, ou aqueles da nova era, que dizem serem pessoas da terra, serão culturalmente obedientes ao mandamento da Igreja Católica Romana. E eles receberão a marca em sua mão. Essas são as opções. Eu prefiro ter a marca de Deus, o sinal de Deus, em minha testa e na minha mão. Eu também, eu concordo. Vamos orar. Querido Pai, nos aproximamos rapidamente daquela decisão. E a decisão é a respeito de autoridades. Qual autoridade
aceitaremos para conduzir nossas vidas. Ajuda-nos a fazermos a decisão correta para que não percamos a vida eterna. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.